Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é de um policial militar que ainda está na ativa. E como sempre, os militares não mandam seus nomes, para preservar a sua profissão. Mas esse ocorrido foi no ano de 2007, na cidade de Rio Claro, que fica no interior do estado de São Paulo. E nessa época, ele tinha 33 anos. E tudo começou assim. Eu sou policial militar até hoje. E sempre trabalhei no horário noturno. Mas nessa época que eu passei essa experiência de terror na minha vida, aconteceu em uma madrugada, em que eu recebi uma chamada da central da polícia pelo rádio da minha viatura. E era para resolver uma briga de bar que estava ocorrendo em um bairro próximo onde nós estávamos. Então fomos com o carro policial até esse local, onde estava a confusão. Mas quando chegamos, já não tinha mais nenhuma briga, e não achamos ninguém dos envolvidos. E também, ninguém que estava na rua não quiseram se envolver e diziam que não viram nada. Passamos as informações para a central do que estava acontecendo e que iríamos investigar um pouco o local para ver se achávamos mais alguma pista do que tinha ocorrido. Então eu e meu parceiro resolvemos fazer uma ronda pelo bairro para ver se achava alguma coisa relacionada com a briga. E como não conhecíamos direito aquele lugar, que era afastado da cidade, rondamos muito com a viatura e acabamos entrando em várias estradas de terras. E vendo que não iria dar em nada, resolvemos deixar esse caso para lá e voltar para a nossa ronda pelos bairros da cidade. E já era por volta das 2 horas da madrugada. Estávamos passando por uma rua de terra escura. E assim de repente, vimos a luz de um farol ligando e desligando logo à frente. Então com isso, diminuímos a velocidade da viatura. E enquanto fomos chegando perto de onde vimos as luzes, tinha ali parado um carro velho no canteiro da estrada. E com isso, o meu parceiro resolveu parar ali para investigar esse automóvel suspeito. Então já pegamos as lanternas. É assim que o meu parceiro começou a abrir a porta da viatura para descer, e foi que olhei para o vidro da janela do lado que estava o meu colega, e vi um vulto preto saindo do mato, e veio correndo em direção do nosso carro. E pelo vulto eu logo achei que era um bicho bem grande. E foi nessa hora que eu mandei o meu parceiro fechar a porta rápido. E foi que ouvimos aquele barulho batendo na lataria do nosso carro policial. Assim jogamos a lanterna na direção daquilo que bateu na porta. E levamos um baita susto com o que vimos, porque era uma criatura muito maior que um cão de grande porte, e tinha uma pelagem toda preta, e foi correndo para o meio do matagal. E com certeza foi aquele bicho que bateu na nossa viatura. Ficamos meio cabreiro com aquela situação, mas descemos do carro policial, ali na beira da estrada, e com as armas nas mãos, e já preparado para caso aquele animal estranho voltasse. E em seguida fomos investigar aquele carro parado, que para nós parecia ser algo suspeito. E quando chegamos perto do automóvel, que era um Voyage vermelho, vimos que tinha um homem dentro do carro e estava todo assustado. E mandamos ele sair do carro. E assim começamos a conversar com esse motorista para saber o que ele estava fazendo parado no meio daquela estrada escura. Mas o que esse homem nos disse nos assustou, porque era para nós não ficarmos ali de bobeira na estrada, porque o bicho que atacou a nossa viatura era um lobisomem, e que ele quase foi pego por esse bicho quando ele parou na estrada de terra e foi arrumar a bateria do seu carro que estava com defeito.
Mas por sorte, essa criatura apareceu antes dele sair do seu carro. E quando nós chegamos de viatura com as sirenes ligadas, o bicho estranhou e acabou se escondendo no meio da mata. E depois dessa conversa, verificamos os documentos do motorista, mas estava tudo certo. E nisso acabamos dando carona para esse cara, porque ele resolveu voltar de manhã para resolver esse problema com a bateria do seu carro. Mas antes de irmos embora daquele local, ainda verificamos com a luz da lanterna a escuridão da mata, para ver se aquele animal que nos atacou ainda estava ali perto. E como não achamos nada, resolvemos irmos embora. Logo voltamos para o nosso carro policial e pegamos o nosso caminho para voltar para o bairro mais próximo. E o motorista, ali dentro do nosso carro, falava firmemente que aquilo que vimos era um lobisomem. Mas o que aconteceu em seguida, quando viramos uma das ruas de terras, tivemos a maior surpresa da madrugada. Porque a uns 15 metros à frente, vimos algo muito estranho. Tinha um tipo de uma criatura muito parecida com um cachorro preto, e andava em pé igual um homem. E o corpo daquele ser era todo peludo. E quando aquele bicho olhou em direção do nosso carro, eu vi o brilho forte e amarelo dos olhos daquele ser. Aí eu não tive dúvida que o motorista estava certo. Esse bicho realmente era um lobisomem. E a minha ação foi em parar a viatura nessa hora. E com a luz do farol, eu ficava olhando esse lobisomem. E era uma coisa muito impressionante. E eu nunca pensei que um dia eu iria ver algo assim. E o que essa fera fez foi de se agachar e ficar em 4 patas. E logo em seguida correu para o meio da vegetação escura que tinha do lado da rua de terra. E assim acabamos saindo daquele local, porque estava muito estranha essa madrugada e o meu parceiro não queria mais ficar por aquele lugar. E assim que chegamos no bairro, deixamos o motorista na sua casa e ficamos na viatura conversando sobre esse assunto do lobisomem que vimos. Bom, o fato que depois que amanheceu o dia, voltamos para o local onde vimos o lobisomem e onde o carro do motorista ficou parado. Mas não achamos nada de pista. E logo terminou nosso turno de serviço. E em seguida fomos embora para nossas casas para descansar. E os dias foram se passando depois desse acontecimento. Até que um policial que trabalhava no horário noturno também disse que viu uma criatura estranha em um terreno baldio de um vilarejo, onde ele teria feito uma ronda. E que esse ser ele teria visto na escuridão, mas os olhos eram brilhantes como fogo. Assim ele fez a descrição igual o bicho que eu vi. E eu não contei nada para esse policial do que ocorreu comigo em relação com essa criatura. E com certeza esse amigo militar viu a mesma criatura que eu vi. Bem, eu avisei o meu parceiro que esse lobisomem poderia estar rondando por perto dos bairros rurais da cidade. E que outras pessoas também disseram que viram esse bicho. Eu fiquei preocupado com os moradores da minha cidade. O meu parceiro então resolveu passar esse caso para o delegado, porque já era 3 policiais que viram esse bicho pelas redondezas. Mas o que aconteceu depois de alguns dias foi que usaram a inteligência da polícia e começaram a mexer nas mídias da cidade, como jornal de bancas e notícias nas rádios, que tinha um lobo-guará rondando as matas da região, principalmente nas madrugadas. E para mim isso funcionou bem, porque foi um recado claro para a pessoa que vira esse bicho. E pelo menos até hoje eu nunca mais ouvi outro relato desse lobisomem pela minha região. E eu fico pensando até hoje que como pode ser que essas criaturas existem mesmo.
E também, será que quando aparece algum lobisomem por essas cidades, as mídias começam a falar que é um lobo-guará que está aparecendo para as pessoas, para assim poder afastar da cidade o seu maior problema, que é o lobisomem. E dessa maneira, as pessoas também levam essas histórias na brincadeira, e com o tempo cai no esquecimento, e vira só uma lenda mesmo. E a pergunta que fica é se na sua cidade as imprensas como jornal e revista ou televisão já noticiou algo em relação sobre o lobo-guará. Se sim e for recente a notícia, tomem cuidado, porque pode ser o lobisomem. E esse foi um aviso de um policial. Boa noite. Bem, pessoal, se você gostou desse relato, dê um like, ative o sininho para receber novos vídeos e se inscrevam. Até o próximo vídeo. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Alves. Isso aconteceu com ele na cidade de Itamaraju, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2013, o Sr. Alves tinha 38 anos. E tudo começou assim. Eu moro em uma vila bem humilde da minha cidade. E tenho mulher e mais 2 filhos. Eu sou uma pessoa comum da minha região, mas também gosto de me divertir nos bares na parte da noite, bebendo cerveja e às vezes jogando dominó e jogos de cartas. E certo dia em que eu estava em um boteco, eu fiquei nesse lugar até por volta das 10 horas da noite. E assim logo eu saí desse estabelecimento e um dos meus conhecidos foi embora junto comigo. Enquanto eu andava junto com meu colega por uma rua de terra, logo o busão passou por uma estrada próxima de mim e parou no ponto. E vi que desceu um homem do transporte. E esse cara estava com uma bolsa nas costas. Mas até aí tudo normal. Mas a atitude desse homem era de ficar olhando para os lados. Acho que ele estava com medo de alguém estivesse ouvindo ou vigiando. Mas como a rua era bem escura, eu e meu amigo paramos de andar e nos escondemos em um arbusto na beira da estrada. E ficamos vendo o que esse sujeito iria fazer. Mas esse homem acabou entrando em uma trilha do matagal escuro e sumiu por aquele lugar. Achamos estranho a atitude daquele cara e do local por onde ele entrou, pois por ali só tinha matas a se perder de vista. É uma escuridão total. O fato é que ficamos pensando no que esse homem foi fazer por ali, e coisa boa não deveria ser. O fato é que nem eu e nem o meu amigo conhecia esse homem. Ele era um estranho para nós, mas acabamos deixando isso para lá e continuamos andando até chegar em nossas casas. E eu já na minha residência fui tomar um banho e jantei e logo fui assistir televisão. Mas as horas foram passando e quando deu por volta das 1 hora da madrugada, eu ouvi alguns barulhos pelo meu quintal e com certeza era o meu cachorro. E assim eu saí de dentro de casa e fui olhar para ver o que estava acontecendo. E o que eu vi foi que o meu cachorro tinha rasgado alguns sacos de lixo e sujou todo o meu quintal. Eu fiquei bravo com isso, mas o que eu fiz foi pegar uma vassoura para limpar o local. E depois de ter pego a vassoura, fiquei varrendo toda aquela sujeira. E foi nessa hora que o meu cachorro, do nada, ficou latindo na direção da cerca de bambu da minha residência. E o meu animal de estimação ia andando em volta do cercado. Eu fiquei curioso e queria saber
para o que o meu cão estava latindo. E assim olhei por cima da cerca, mas não vi nada. E depois fui para os fundos do quintal da casa, para pegar o resto dos lixos. E vi que o meu cachorro estava alterado. E ficava se afastando da cerca, chorando e latindo ao mesmo tempo. Eu estava achando muito estranho. Com isso, fui andando em direção do meu cachorro. E quando eu cheguei perto, do nada, eu ouvi um barulho de estralo na cerca. E não deu nem tempo de eu me virar para ver o que era, pois nesse instante eu só senti o peso de algo grande nas minhas costas e me derrubou no chão. E eu já caído no chão, eu fui me virar para ver o que estava acontecendo, o que tinha me atacado. Mas não deu nem tempo, porque já veio um animal enorme e escuro para cima de mim. Na hora eu pensei que era um grande cão negro. E assim começou a nossa luta. E como aquele bicho queria me morder, eu coloquei o meu braço na frente e peguei a minha vassoura rapidamente. E com o cabo da vassoura eu consegui me proteger das tentativas daquela fera me morder. E nesse momento de terror e risco de vida que eu estava passando, o meu cachorro me ajudou e começou a latir em volta desse bicho e ameaçava de mordê-lo. E a criatura deu atenção aos latidos do meu cachorro. E nesse momento de distração daquele bicho, eu aproveitei e dei várias cabadas de vassoura nesse animal. A fera ficou sem ação com as pancadas que dei nele. Eu consegui sair debaixo daquele bicho e me levantei para correr dali. E o que ocorreu foi que com a barulheira toda da briga no quintal da minha casa, foi que a minha mulher abriu as abas da janela para ver o que estava acontecendo. E nesse momento que ela viu a criatura, a mulher levou um susto, porque aquele animal, olhando para a janela, esse bicho se levantou e ficou em pé, só em duas pernas. Eu fiquei surpreso e não entendi nada nessa hora. Mas com o susto que a minha esposa levou de ver aquele bicho, ela gritou: "É um lobisomem!" E ela fechou a janela muito rápido. E com certeza a minha mulher estava certa, porque essa criatura tinha um corpo parecido com o de um homem, mas era todo peludo, com uma cor escura, e as orelhas e a boca eram parecidas com a de um cachorro. Mas os olhos daquele ser tinham uma luz estranha, e você vendo uma fera dessa na sua frente, parece que está em filme macabro. Enquanto esse lobisomem olhava para mim em direção da janela, eu aproveitei nesse momento e o que eu fiz foi correr e entrei rapidamente para dentro da minha casa e fechei a porta. E eu tentando me recuperar do susto de quase morrer nas garras daquele monstro, e nisso ainda o que eu só ouvia eram os latidos do meu cachorro pelo quintal. E logo eu tomei coragem e fui pegar um facão para defender daquele lobisomem, pois eu não tinha nenhuma arma de fogo nessa época dentro da minha casa. E logo depois eu ouvi alguns barulhos na minha cerca, e quando eu olhei pela fresta da janela, eu não vi mais aquela fera, mas mesmo assim eu fiquei ali de vigia na minha casa até amanhecer, e passei a madrugada toda com medo. E também fiquei acalmando a minha mulher e filhos, para que eles não chorassem ou fizessem algum tipo de barulho que atraísse aquele lobisomem. Mas eu me aliviei quando amanheceu o dia, e a minha esposa não quis nem saber, e me mandou eu arrumar uma arma de fogo rápido, senão ela não dormiria mais em casa. Bem, isso foi fácil fazer. E consegui comprar uma espingarda usada de um vizinho próximo. E até avisei esse amigo do que aconteceu comigo, e porque eu comprei a arma dele. Mas mesmo passando os dias, quando chegava na parte da noite, eu já ficava esperto, e com medo desse lobisomem aparecer outra vez.
Mas se esse bicho voltasse de novo na minha residência, agora ele era levar chumbo mesmo. Mas fora isso, passou-se quase um mês desse episódio da aparição do lobisomem. E certa madrugada eu comecei a ouvir muitos latidos de cães perto da minha casa. E pareciam que esses cachorros estavam atrás de alguma coisa, pois os latidos pareciam estar cada vez mais próximo da minha casa. Eu já fiquei desconfiado e em alerta, e peguei a minha espingarda. Eu fui olhar pela janela para ver alguma coisa, mas não vi nada de anormal. Mas ainda eu estava bem assustado, e depois de um tempo, os latidos pararam. Mas mesmo que tudo voltou ao silêncio, eu não dormi direito nessa madrugada. Eu acordado ainda, por volta das 5 horas da manhã, de repente passou na frente da minha casa aquele homem que desceu do ônibus e entrou na mata escura naquele dia em que eu fui atacado pelo lobisomem. E apesar de eu não conhecer esse cara, mesmo assim eu o chamei e avisei esse sujeito que ele estaria correndo perigo andando por aquele lugar naquele horário, pois eu alertei que eu tinha sido atacado por um lobisomem há pouco tempo dentro da minha própria casa. E ainda eu falei para esse cara que até comprou uma espingarda para acabar com um bicho se ele aparecesse na minha frente outra vez. E esse sujeito me falou que só estava passando alguns dias na casa de uma tia sua, que morava aqui por perto, e não sabia nada dessa história de lobisomem. O fato é que esse cara não quis ficar conversando muito comigo e foi embora. Mas até hoje, depois de muitos anos, eu nunca mais vi esse sujeito andando na minha região. E também não ouvi nenhum outro relato da aparição desse lobisomem. E ainda, nessa época de hoje, eu me lembro do ataque que eu sofri dessa criatura. E da sorte que eu tive de não ser mordido por esse lobisomem. Só levei alguns arranhões. Por isso eu tomo cuidado de sair à noite a pé, pois essas criaturas existem e atacam as pessoas. Boa noite. Bem pessoal, se você gostou do relato, dê um like. E se você não é inscrito ainda, então se inscreva para receber novos vídeos do canal. Até a próxima.